Bom dia, galera do segundo ano. Mais uma vez eu aqui com vocês para passar um novo assunto e ao mesmo tempo dar continuidade ao assunto sobre a questão parnasiana. Nós vimos nas aulas anteriores o parnasianismo em Portugal e vimos também autores e obras relacionadas ao parnasianismo de lá. Vamos aproveitar o que nós aprendemos de lá e vamos ver o que podemos encaixar dentro do parnasianismo brasileiro, tá certo? Então aqui, passando o primeiro slide, nós estamos vendo os limites cronológicos aqui exatamente do parnasianismo. Limites. Iniciou exatamente em 1891 com a obra Fanfarras de Teófilo Dias e finalizou em 1893 com Missal e Broques, com a obra Missal e Broques de Cruz e Souza. Observe que a distância de 81 para 93, ele durou exatamente 12 anos o parnasianismo no Brasil, tendo origem onde? Na França, no Le Parnasse contemporâneo, que era o Parnasse contemporâneo, é uma ama antológica da poesia, da poética, né? Onde o parnasianismo brasileiro ele retrata exatamente o período Arcade. Nós tivemos o período Arcade porque nós já tínhamos sido descobertos. Então nós trouxemos essas características de lá também, do arcadismo brasileiro, certo? Só que com a cara do Brasil. E pegamos um pouco do romantismo brasileiro, primeira fase do romantismo e terceira fase do romantismo, para levar nossa obra ao público, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos como características todas essas visionadas. Olha só, primeiro, a perfeição da forma, arte pela arte, ou seja, corrigir aquelas obras que não deram certo no passado e agora encaixar perfeitamente a figura de linguagem nela, o soneto feito com rimas ricas, né, com palavras bem selecionadas. Nós temos a linguagem que é, antes de tudo, correção e equilíbrio. Foram essas correções que ele fez, por isso o nome da principal característica que é a arte pela arte. Temos a sobriedade no emprego das figuras, agora eles realmente colocaram as figuras de linguagem com propriedade, sabendo exatamente o que estavam encaixando dentro do poema. No arcadismo eles tentaram fazer isso com algumas, mas ainda não conseguiu ter aquele encaixe perfeito. Aqui no parnasianismo houve esse encaixe, tá? Musicalidade nos versos adquirida na variedade de vogais. Então ele trabalhou bem as vogais dentro do poema. Para quê? Para causar uma certa musicalidade. Temos o emprego das rimas ricas, rimas raras, a impassibilidade do poeta diante da obra, ou seja, ele descrevia a obra em seu poema sem passar o sentimento dele. Tá? Ele excluía o sentimento dele daquilo que ele estava passando. Apenas ele escrevia para causar o sentimento no público. Temos também fuga dos sentimentos vagos para ter visão do real. Ou seja, ele tentava se concentrar para tirar o pensamento dele daquilo que fazia fugir, para ele se concentrar na real, que era o que tinha o realismo, né? Focado no problema real, para desenvolver o seu poema em cima da realidade. Tínhamos também a riqueza vocabular, rima rica e condenação de atos, ênfase na descrição nos pequenos objetos, vasos, estatuetas, alfaias, flautas, taças e outras, tanto que ele descreveu o vaso chinês com características exatamente da escola chinesa, né? Culto da beleza escultural, simplicidade artística, culto da arte pela arte e preferência pela forma de soneto. Então nós temos aqui, ó, exatamente mostrando um pouco da realidade dos homens trabalhando de forma real, como camponeses, e temos aqui esse poema que eu coloquei para enfatizar sobre o parnasianismo. Então nós temos exatamente isso aqui. Deixa eu sair daqui um pouco da frente para que vocês olhem. Língua portuguesa. Uma flor do lácio inculta e bela, última flor do lácio inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, certo? Tuba de alto clangor, lira e singela, que tens o tom e o silvo da procela e o arrolho da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olavo Bilac. Então ele faz dentro desse poema uma menção ao poema A Última Flor do Lácio, feito por Camões. Então vamos aqui ver as características parnasianas
no poema, tá? O poema segue os padrões clássicos. Como ele também veio do classicismo, né, e do arcadismo, ele segue esses padrões exatamente como um soneto de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, faz uma referência, como eu disse, ao poema de Camões, Última Flor do Lácio, e relata o fato de ser o último idioma criado a partir do latim vulgar. Ou seja, a língua portuguesa foi o último idioma a ser criado pelo latim vulgar, tá? No segundo verso, existe um paradoxo que relata o surgimento de uma nova língua que se expandirá, que é a língua portuguesa que está evoluindo a cada ano. E nós conhecemos essa evolução bem diferente daquela que nós estamos lendo aqui, que era do nosso passado, tá certo? E ela evoluiu. Já a outra caiu, o latim ele cai em desuso, ou seja, ele morreu, praticamente não se trabalha mais o latim hoje. E nos terceiro e quarto versos, o autor exalta a nova língua, que ainda não foi lapidada. Ela foi bruta, sendo lapidada aos poucos, com essas evoluções, tá certo? Temos ainda, o autor enfatiza as florestas brasileiras que são exploradas pelo homem e através de um vocativo exalta seu amor ao idioma, como amo-te, assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela. Ao fazer uso da expressão, o teu aroma de virgens cegas e o oceano largo. Então ele relata exatamente o que ele está vendo, né? No último terceto, para finalizar, quando o autor diz em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ele utiliza uma expressão fora da norma, que é meu filho, e refere-se a Camões. E essa expressão fora da norma que ele diz, meu filho, é exatamente um vocativo, que é um termo fora do contexto de classificação sintática numa frase por completo. Tá certo? Então, praticamente, ele faz isso aí. E na próxima aula, iremos trabalhar a questão do parnasianismo brasileiro, autores e obras, tá certo? Então, espero que eu tenha tirado um pouco a dúvida de vocês. Até o nosso próximo encontro para dar continuidade a esse capítulo e a gente poder encerrar mais uma escola literária, que é a Escola Parnasiana. Deixo aqui o meu carinho, meu abraço para vocês. Tudo de bom e boa resolução de exercício, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.